propriedades que nós temos, nós devíamos adotar as coisas do Senhor. Louvado seja Deus. Como está escrito lá no livro de Gálatas, sobre os 9 dons do Espírito, e que o ser humano, o crente, não está exercitando quase nenhum. E quando exercita algum, é pela metade. E o Senhor não está alegre, Ele está triste. Tem alguns de nós que estamos pregando aqui um Deus alegre e que está tudo certinho e que nós estamos já entrando lá em cima no céu. Não, temos que consertar os nossos caminhos, consertar o nosso caráter, consertar a nossa vida, consertar o nosso coração, ajeitar a nossa forma de falar, ajeitar a nossa forma de pensar, ajeitar a nossa forma de agir. E quando dá um abraço, irmãos, não se abraçar com falsidade, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abraçar e sorrir pelas costas, abraçar e apunhalar pelas costas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salomão administrando as nações, irmãos, e passando por um processo. Olha um dos processos que Salomão tinha. Não sei se ele era de rara beleza, mas o dinheiro compra um monte de coisa. É verdade. Não sei se ele era bonito, mas ele tinha sabedoria, e aí a fama tomou conta dele. Ele tinha sabedoria e tinha riqueza. A fama tomou conta do homem, a ponto dele dominar tudo, a ponto dele montar palácios suntuosos, a ponto dele montar jardins, piscinas. Tinha mulheres, aleluia, glória. Tinha mulheres à vontade, ele tinha. Os empregados nasciam dentro da casa dele, comiam do melhor, vestiam do melhor, e a administração do homem. E Deus tome sabedoria, e Deus tome sabedoria, e Deus tome riqueza, e tome fama. E lá foi, irmãos. E ele recebendo tudo aquilo, a pior coisa que ele fez, irmãos, foi se dobrar diante de outros deuses. É verdade. A pior coisa que Salomão fez. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui falando, louvado seja Deus, de Salomão em si, porque tem muitos de nós que pegamos a Bíblia, irmãos, louvado seja Deus, e começamos a meter o pau nos homens de Deus antigamente, viu? Precisa tomar cuidado com isso, porque tem alguns de nós que falam, cuidado, hein, não vai fazer como Pedro não. Pedro negou Jesus 3 vezes, e de repente, irmãos, eu queria ter só uma unha de Pedro. Porque depois da conversão que ele teve, irmãos, ele caminhava assim, a sombra dele curava, e você está falando mal do homem? Cuidado! Não fale mal dos ungidos do Senhor, e principalmente não usem, aleluia, os profetas da Bíblia, porque foram homens que foram usados por Deus para que esse livro fosse escrito e para que eu pudesse falar das coisas dele, para mim, para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Não toque, não toque. Olha, cuidado, hein? Moisés feriu a rocha e não entrou na terra prometida, irmão. Por favor. Eu fico imaginando a estratégia de Deus com Moisés. Aleluia. Fico imaginando, Deus falou, pera um pouquinho, eu quero tirar esse homem daí da terra. E eu vou montar uma situação aí, vou dar um jeitinho para ele, para tirar ele da terra. Louvado seja Deus. E de repente montou a situação, houve uma murmuração, Moisés ficou um pouquinho nervoso e tocou com a vara num local onde não devia ser tocado. Deus disse, era isso que eu queria. Eu preciso, o apóstolo, às vezes ele fala que Deus cria razões, louvado, ele cria situações e cria cenários, aleluia, para resolver certas coisas que ele quer na minha e na tua vida. Então de repente Deus está preparando um cenário hoje, para mim e para você, louvado seja Deus. Deus preparou aquele cenário para Moisés, e Moisés caiu direitinho no que Deus queria, porque Moisés bateu, louvado seja Deus, na rocha. Aí Deus falou, Moisés, você bateu na rocha. Você bateu na rocha, Moisés. Oh Deus, e agora? Você não vai entrar naquela terra que eu te prometi. Você não vai entrar. Você bateu na rocha. Caiu na situação do Senhor. Deus falou, vem cá. Vamos subir ali que nós vamos conversar. Não, Deus, mas o meu povo, não, já preparamos outro lá embaixo. Josué está lá, vem aqui, rapazinho. A situação é minha e tua. Vamos subir. Vamos subir. Irmão.
O Satanás está procurando o corpo de Moisés até hoje, diz a Bíblia. Meu Deus. Adagas, e decanto, ei! Aonde é que foi parar o corpo dele, você sabe? Aleluia. Uns falam que morreu, uns falam que está enterrado não sei na onde, outros... Mas irmão, fala para mim onde é que está o corpo dele, por favor. Porque se Satanás não conseguiu achar, você está querendo achar e está querendo explicar onde está. Por favor, irmão, por favor, não faça isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem alguns de nós que falamos de Moisés, falamos, aleluia, de um monte de coisa que ele, que de repente ele fez aqui embaixo na face da terra, que teve uma vez que ele desafiou, ele falou, Deus, mas nem que o Senhor mate tudo quanto é peixe do mundo, o povo não vai encher a barriga. E depois outra coisa, não fui eu que gerei ninguém não, foi o Senhor que gerou, então o Senhor cuida e me tira fora desse negócio. Ô, me mata!